Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, terça-feira da segunda semana da Páscoa. Vamos continuar o evangelho de ontem, de João 3, hoje os versículos 7b a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Como eu falei, a continuação do evangelho de ontem, desse encontro com Nicodemos. Aqui uma coisa que eu esqueci de falar ontem. O livro, o evangelho de João, é o evangelho de opostos. Noite, dia, bem, mal, luz, trevas. É o evangelho dos opostos. O encontro com Nicodemos se dá à noite. Não sei se nós iremos continuar com esse evangelho depois. Sim. E o que acontece? O encontro com Nicodemos se dá durante a noite. O que acontece no final? Nicodemos não adere ao projeto de Jesus. Ele vai aderir no final, quando o Senhor morre. Aí ele adere. Ele se torna discípulo claramente de Jesus. Até então, não. Ele fica meio que confuso. Então, ele não adere ao projeto de Jesus. Portanto, o encontro se dá à noite. No capítulo 4, que é a sequência, que é o capítulo da Samaritana, ele se dá o dia. Se dá durante o dia. E no final, a Samaritana, ela se converte, ela se torna discípula de Jesus. Então, é um evangelho muito dos opostos. É uma característica do evangelho joanino. Tá? Como Nicodemos, o encontro se deu à noite, representa quem não se torna discípulo. A Samaritana, o encontro se dá durante o dia, então ela se torna discípula do Senhor. Novamente, o aspecto de nascer do alto. O vento sopra onde quer. Que vento é esse? O Espírito. O Espírito sopra onde ele quer. O Espírito não está preso. Eu sempre falo que o Espírito Santo não está preso à Igreja Católica. O Espírito Santo age na Igreja Católica. Agora, o Espírito Santo age onde ele quer. Ele não está preso, não há limites para o Espírito Santo. O Espírito Santo não está dentro de uma caixinha. Caixinha é essa guardada dentro da Igreja Católica? Não. A Igreja se deixa conduzir pelo Espírito. Mas o Espírito não é propriedade da Igreja. Então o Espírito pode atuar sim em igrejas evangélicas, em igrejas protestantes, em outros lugares, até no meio de ateus, o Espírito Santo pode agir. Por mais que as pessoas não creiam em Deus. Mas aqui lembremos aquilo que fala de verbo, A semente do verbo está no coração de todo ser humano. Portanto, até os ateus têm a semente do verbo no coração deles. Então o Espírito pode ir lá soprar. E eles vão fazer caridade, vão fazer coisas baseadas no princípio éticos e morais, mesmo que não sejam religiosos. Mas eu já vi muita gente que não acredita em nada fazer atos de caridade, fazer coisas boas. Entendeu? Então, o que é isso? Na minha opinião, é o Espírito Santo que age. É o sopro do Espírito. É o Deus que atua através do Espírito Santo. Porque, veja bem, os teólogos, alguns teólogos, melhor dizendo, eles definem 3 eras. A era do Pai foi a criação, a era do Filho a redenção. Nós estamos vendo atualmente a era do Espírito. Que Deus continua a atuar na nossa história através dos cristãos, através do Espírito Santo. O Espírito Santo age através da igreja, o Espírito Santo age através dos cristãos, o Espírito Santo age através das pessoas. Portanto, vivemos a era do Espírito. Outra coisa importante aqui, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Não, ele não sabe. Por quê? Porque a religião judaica se tornou uma religião de caixinha. Tudo aquilo que é fora da caixinha não pode. É impuro, é pecado, é isso, é aquilo. Tem que ser conforme a lei. Lembremos do sábado, os embates históricos de Jesus com os fariseus por causa do bendito sábado. Eles não pensavam fora da caixinha. A lei se tornou algo que aprisionava os judeus.
Os judeus não tinham como pensar fora da lei. Se pensasse fora da lei, estava impuro. Era um pecado. Não, né? Jesus mostrou, lembremos os evangelhos do tempo comum, nós celebramos mais ou menos em fevereiro, um pouquinho antes, né, da quaresma, que falava justamente, tendes ouvido o que foi dito. Jesus faz lá uma narração dos mandamentos. Eu, porém, vos digo, né, está lá em Mateus 5, estamos vendo um ano mateano, né? Eu, porém, vos digo. Ele dá uma interpretação maior, não aquela coisa, está na caixinha, fica lá, é aquilo, né? Você não pode sair disso, não. Eu, porém, vos digo. Por exemplo, quando ele fala do adultério, né? Tendes ouvido o que foi dito. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para uma mulher e a cobiça, já pecou, já adulterou com ela em seu coração, né? Tem uma interpretação maior da lei. Outro aspecto importante do texto é: se eu vos falo das coisas terrenas e vocês não conseguem compreender, imagine eu falar as coisas do céu, né? Porque a interpretação da lei que eles têm é radical, né? Eles não conseguem expandir. Portanto, quando o Senhor fala, eles não conseguem entender. Agora, imagine Jesus falando das coisas do céu. Ele que saiu do dentro do Pai, ele que foi gerado pelo Pai, né? Dentro do próprio Pai. Eles não conseguem compreender isso, né? E aí ele dá o arremate final, que é, né? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Ele conhece Deus face a face. Ele sabe quem é o Pai, né? Ele saiu da mesma substância do Pai, como diz Atanásio no Concílio de Nicéia, né? Ele é homoousios, não homúsios. Homoousios. Ele é da mesma substância do Pai, né? Porque do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que crerem tenham a vida eterna. Mas como assim Moisés levantou uma serpente? Lembremos que quando o povo hebreu estava no Egito, ou melhor, no deserto, de tanto eles ficarem reclamando, murmurando contra Deus, Deus mandou serpentes para picar e matar todos eles. E aí o que aconteceu? Obviamente, depois que vem, né, as consequências das ações, veio o arrependimento. E foram rogar a Moisés para impedir que aquelas serpentes matassem o povo todo. Pediram perdão a Deus, pediram que Moisés intercedesse por eles diante de Deus. Então Deus pegou e mandou a Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. E todo aquele que fosse picado pela serpente, que olhasse para a haste, né, que era o símbolo do perdão divino, a pessoa não morria. Mas aqui chama a atenção de uma coisa: Deus não tirou as serpentes. Elas continuaram. Deus poderia muito bem ter tirado as serpentes, mas não. Era a consequência do pecado daquele povo. Portanto, ele não tirou a serpente. A serpente ficou lá picando. O pessoal continuava sentindo a dor do pecado, mas olhava para a serpente de bronze, não perdia a vida. E aqui Jesus fez uma analogia, né? Assim como foi necessário que as pessoas olhassem para a serpente para não perderem a sua vida, a mesma coisa vai ser o Filho do Homem, né? Só que, obviamente, a dimensão é muito maior, né? O Filho do Homem, quando ele for levantado, atrairá todos a ele. E todo aquele que crer nele vai ter a vida eterna. Por quê? Porque ele oferece a salvação humana. Ele dá a sua vida. Então, a cruz é o símbolo da vida, né? Eu sempre falo que as pessoas adoram ver a cruz como símbolo da morte. Não, a cruz é símbolo da vida. É a morte de Deus no meio dos homens. Mas a sua morte gera vida. Vida eterna. Porque através da morte de Jesus, o pecado, a picada da serpente, simbólico, não nos atinge mais. A gente não morre mais por causa da picada da serpente, ou seja, a picada do diabo, o mal. Isso não nos leva mais à morte, porque eu olho para Jesus e vejo a salvação. Eu vou aderir ao projeto salvífico do Senhor. Jesus se torna o grande Goel. Qual era o papel do Goel? O papel do Goel era aquele que pagava a dívida. Geralmente, por exemplo, se eu tivesse dívidas, né, e eu fosse escravizado por causa dessas dívidas, alguém da minha família poderia pagar essa dívida. E aí ele se tornava o meu Goel, o meu resgatador. Ele pagava a minha dívida em meu nome. Então eu me tornava resgatado dele. Então Jesus é o grande Goel da humanidade. Ele resgatou a humanidade ao dar a sua vida por nós no alto da cruz.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, compreendamos a importância da ação do Espírito em nossa vida e lembremos que Ele, através da ação, continua a atuar na história humana através de nós cristãos. Daí a importância do nosso papel, de compreender que Deus atua através de nós. Portanto, nos deixemos sempre conduzir pelo Espírito. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!